E fala, meus Bitcoiners, de volta aqui a nossa base e a nossa rotina, e vamos começar mais uma semana de análise do nosso mercado cripto, que está subindo bastante, igual a gente havia comentado. O Bitcoin chegou aí próximo aos 63 mil dólares, depois de ter passado aí por aquela semana de queda e desespero. E nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouco mais sobre as estratégias, e agora que a gente comprou lá no 54, o que a gente vai fazer? Será que isso é simplesmente um respiro do mercado para cair mais, ou chegamos no fundo? É o que a gente vai estar discutindo logo depois da vinheta. Pessoal, então, igual a gente havia comentado bastante, o Bitcoin formou essa figura conhecida como triângulo simétrico e que acabou por romper para cima. Não estava demonstrando muita força até que a gente teve aquela notícia, né, do Donald Trump, né, um possível atentado contra ele, que acabou não resultando, né, num cenário até um pouco mais trágico. Sim, foi muito trágico, pessoas perderam a vida nisso, é realmente muito triste ver toda essa situação. Mas, no final das contas, o Donald Trump é um presidente pró-criptomoedas. Ele vem apresentando um discurso a favor das criptomoedas já aí há alguns meses. Então, o fato, né, dele não ter, no caso, sofrido o atentado diretamente, né, infelizmente, no caso dele não ter falecido, a bala não ter pegado de fato nele, isso fez com que a popularidade dele aumentasse ainda mais. A probabilidade dele ganhar as eleições aumentaram bastante, galera. E se ele ganhar as eleições, ele já prometeu que vai ter políticas muito favoráveis às criptomoedas. Então, a gente está vendo aí o mercado subir muito, né? Em especial a partir de sábado, aqui a gente viu uma alta realmente impressionante. E o Bitcoin chegou agora nos 63 mil dólares. Galera, o Bitcoin precisa passar dos 63 aqui para começo de conversa, tá? Na verdade, eu diria até que o 64 é o ponto mais crítico aqui para o preço, porque a gente estaria rompendo um topo muito importante, que foi o topo que a gente deixou ali no diário, e isso abriria aí caminho para a gente estar fazendo um pivô aqui acima dos 64, cruzando a região das médias. E a gente sabe, né, que historicamente falando, quando a gente tem um cruzamento positivo ascendente da região das médias, a gente pode ter aí bastante valorização. No mais, né, a gente vinha comentando ao longo dessa queda sobre as excelentes oportunidades que a gente teve, né? E não foi por falta de aviso. Eu falei muito para vocês comprarem Bitcoin aqui nos 54 mil dólares. Cara, eu fiz vídeo abrindo o Twitter e mostrando o tanto de gente que tava cagando de medo do preço cair mais. E falando, né? Ai, meu Deus, porque o preço ele vai chegar nos 40, vai chegar ali nos 45, nos 30, agora é bear market. Eu falei, galera, quando isso está acontecendo, é momento de comprar. Tá todo mundo cagando de medo do Bitcoin. O que você faz? Você compra. A gente tinha vários indicativos de fundo. A gente tinha não só uma rejeição com volume muito grande, mas os próprios níveis de sobrevenda chegando no RSI, no diário, né? Que é um setup, cara, que historicamente foram fundos milimétricos. Às vezes na história que o Bitcoin atingiu níveis de sobrevenda no RSI, no gráfico diário, foram gatilhos de compra muito importantes. Além do mais, a gente tinha uma forte pressão compradora dentro das corretoras nessa região, né? Lá nos 54, 53 mil dólares, e que até vem se mantendo forte, né? 60 até os 62, muita gente querendo comprar Bitcoin. E a gente também começou a ver as gestoras de ETFs lá nos Estados Unidos entrando pesado aqui no mercado. Mas a gente vai falar isso mais detalhes no vídeo que eu vou soltar de tarde para esse vídeo aqui não se delongar, tá? O vídeo aqui da manhã é mais em análise, estratégias, e o vídeo de tarde a gente já pega um pouco mais na questão de macroeconomia. A gente tem coisas para falar, vai ter o discurso do Powell, né? Então eu vou deixar esse vídeo para soltar de tarde porque já vai ter acontecido o discurso do Powell, a gente vai ver o que ele vai falar. Temos várias outras coisas, então não esquece aqui de deixar o like, ativar o sininho para o YouTube te avisar sobre quando esse vídeo sair. Mas muito bem, fizemos compras aqui nos 54 mil dólares e agora o Bitcoin está subindo. O que a gente faz? A gente precisa estar aí reduzindo o nosso risco, né? Eu fui uma pessoa que eu entrei com bastante capital aqui nos 54.
Então, igual eu falei, quando o mercado fizesse esse primeiro respiro, eu iria buscar parciais. E eu já fiz parciais. Eu vendi um pouquinho aqui no 60. Meu preço médio estava no 58, né? Eu vendi um pouquinho no 60. Vendi mais um pouquinho no 63. Agora eu tô com mais ou menos 70% aí da minha posição de trade comprada. Eu sigo 70% posicionado em tudo que eu fui comprando nessa queda. Só que esses 30% que eu vendi, que eu liquidei, já me coloca numa situação muito tranquila para tá surfando essa onda. Porque o meu preço médio estava lá no 58, a partir do momento que eu vendi 30% aqui no 63 e 100 dólares, meu preço médio que estava no 58, ele caiu lá para os 56, 55 e pouquinho, né? E o meu stop ele tá aqui embaixo, ó. Então, a maior probabilidade agora é que o preço ele faça esse movimento ao invés de rejeitar toda essa alta e eu seja estopado. E mesmo, né, se ele rejeitar e eu for estopado e eu tiver um pequeno prejuízo nessa posição, para mim eu vou estar numa situação super confortável, porque todo aquele capital que eu gastei nesse fundo, eu vou estar com a maior parte dele, né? Eu vou ter perdido um pouquinho por conta desse stop, mas eu vou estar com muito capital para poder comprar ainda mais esse cenário de queda, que eu acho extremamente improvável agora, mas que se eu tiver com esse capital, eu vou estar muito tranquilo para encher a mão de Bitcoin mais embaixo. Mas vamos falar da maior probabilidade, né? O Bitcoin rompeu esse triângulo simétrico depois de ter feito uma bela divergência de baixa, muita gente querendo comprar, gestoras querendo comprar, o Donald Trump, né? Estando aí firme e forte, sem um pedacinho da orelha, mas continua aí firme e forte. Bitcoin subindo pra caramba. Eu acredito que a maior probabilidade seja a gente ver esse movimento de alta se continuar. Isso porque agora, meus amigos, chegou naquele cenário que a gente estava tão ansioso, né? Aguardando tanto, que é o repique no gráfico semanal, certo? A gente está indo para a segunda semana de alta e agora a probabilidade é que a gente veja, né, semanas consecutivas do preço dar uma respirada. E para mim, a gente tem alguns pontos críticos, tá? Para a gente estar vendo o preço seguir. Primeiro de todos, eu acredito que seja esses níveis de Fibonacci, certo? Lembra que eu falei da resistência nos 64 mil dólares? Como que ela é forte? Pois é, a gente tem quase 4.400 bitcoins alocados para venda no 64K. Olha isso aqui. Isso aqui é uma faixa de Gaza, cara. É muito difícil de passar. Então, para a gente meio que confirmar esse cenário de alta e ver o Bitcoin subir, a gente precisa passar dos 64 mil dólares, que é o nosso ponto principal, o nosso ponto crítico nesse exato momento. E sinceramente o cenário está muito bonito. Eu acho que a gente pode passar dos 64, mas sem antes... mas antes a gente precisaria dar um respiro, né? A gente precisaria fazer uma correçãozinha, porque querendo ou não, o preço ele subiu meio que de forma direta, né? Mais de 18%. Então realmente foi uma alta muito expressiva e aqui a gente tem uma resistência muito forte. Acho difícil que o preço passe de cara desse ponto. Então, se você é uma pessoa que está posicionada, aproveita agora para fazer parciais, porque é um lugar propício. Pelo amor de Deus, não opere vendido, não abra shorts contra o Bitcoin nesse exato momento, porque a probabilidade de a gente ter formado um fundo é muito grande. E a maior parte do mercado, que são as sardinhas, elas estão operando vendido pesado, cara. Olha só, nos últimos dias, a gente está vendo literalmente a maior parte do mercado começar a operar vendido. Isso é queda no long short ratio, aumento no open interest, mostra, né, que a maior parte do mercado está operando vendido, acreditando na queda do Bitcoin, enquanto a gente viu uma pressão compradora massiva lá nos 53 mil dólares, setups gráficos de compra, né, triângulo simétrico, divergências, gestoras de ETFs comprando bilhões de dólares nos últimos 15 dias. E o Bitcoin assumindo uma tendência de alta aqui no gráfico diário, cara. E a maior parte das pessoas, as sardinhas, estão acreditando na queda. Então não seja igual as sardinhas, não opere o Bitcoin vendido. Aproveite, se você já está posicionado para fazer parcial, colocar dinheiro no bolso, diminuir o seu risco, igual eu estou fazendo. E se você não está posicionado, você vai aguardar correções aí para estar entrando, certo? Então,
essas parciais que eu fiz, provavelmente eu vou estar aí esperando um fundo ascendente para reentrar com alguma parte delas, né? Talvez aqui os 60 mil dólares seja uma região interessante, entre os 60 e os 57 mil. É um ponto de suporte bem possível do preço vir retestar. E lembrando, galera, que a tendência ela é de alta, tá? Então, aqui a gente tá em alta no gráfico semanal, a gente tá em alta no gráfico mensal. A gente teve, inclusive a gente deve fechar uma vela muito bonita aqui no mensal, né? A gente teve aí um pânico que a gente comentou bastante, né? Pânico aí de algumas semanas de queda, mas tudo isso, galera, é simplesmente um movimento corretivo, natural e saudável, igual a gente comentou. Então, aproveitamos o movimento de queda para se posicionar mais no Bitcoin. Estamos surfando o movimento de alta nesse exato momento, fazendo parciais justamente para ficar tranquilo. Se o preço subir, a gente segue lucrando com a maior parte do nosso capital já alocado, comprado, e lucrando bastante, né, com esse movimento de alta. E se por acaso o mercado virar e ir contra as maiores probabilidades, a gente vai ser estopado e vai ter muita grana para comprar Bitcoin ainda mais barato em um cenário ainda mais caótico, onde a probabilidade de formação de fundo vai ser ainda maior. Hoje de tarde a gente vai falar sobre os eventos importantes que vão acontecer agora nessa semana, que é as vésperas da FONC, né? A FONC ela vai acontecer no final do mês de julho. E vamos falar aqui sobre as gestoras do ETF, vamos dar mais ênfase sobre a questão aí do atentado contra o Donald Trump. Então, por favor, não se esqueça de deixar aquele like aqui nesse vídeo, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Isso é muito importante, isso ajuda demais o canal. Não esquece também de verificar a sua inscrição, ver se você está com o sininho ativado. Tem os nossos apoiadores, parceiros aqui do canal, a corretora BingX, que é a que eu estou utilizando para fazer as minhas operações de investimento, além da Token.com, que é a rede social das criptomoedas. Link para ambos aqui na descrição desse vídeo. Mais obrigado aí pela sua participação. Eu vou ficando por aqui. Tenha uma excelente semana, um ótimo dia e valeu, galera. Falou!